De volta com o nosso Doctor Entrevista, estamos realizando uma sequência de entrevistas com os secretários deste governo de Marco Antônio Junqueira, hoje falando com a secretária de Administração e Recursos Humanos, a Gisele, que está aqui em nossos estúdios e prontamente se disponibilizou a responder os nossos questionamentos. Gisele, um grande assunto que de repente fez parte da população de Caratinga e é uma curiosidade de todos. Realmente, nos governos anteriores, e até uma pergunta que é pertinente a você, que já faz parte da secretaria há anos. Excessos aconteceram de funcionalismo público e que podem sim ter atrapalhado até financeiramente o governo passado? O que acontece, Milena, é que a prefeitura hoje conta com um número expressivo de servidores efetivos. A gente tem um número expressivo de servidores efetivos. Você tem uma ideia de média? São 1.345 servidores efetivos. Além desses servidores efetivos, nós temos alguns servidores inativos, sim, que vêm desde a época de quando a prefeitura tinha um regime próprio. Sim. E hoje ela é vinculada ao regime geral do INSS, da Previdência. E então ela conta com esse quadro de servidores efetivos, servidores inativos. E o que aconteceu, que vem acontecendo durante o tempo, é que a prefeitura hoje ela recebe vários programas federais. Sim. Um exemplo disso é o Programa Saúde da Família, que existem, que para compor esse quadro de servidores, para atender esses programas, existem equipes específicas de servidores. Um exemplo, o PSF hoje, ela não pode abrir um PSF com um mínimo de servidores, no mínimo de 10 servidores. Então, o que aconteceu e que pode acontecer é que o número de servidores efetivos não consegue suprir essas necessidades desses programas. Então, daí a contratação de alguns servidores, de alguns serviços específicos para atender esses programas federais. É o caso também da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem alguns programas que precisa de uma equipe multidisciplinar, e aí acontecem algumas contratações temporárias específicas para atender esses programas. Na transição de governo, é normal que contratados sejam exonerados para que novos contratados sejam chamados neste novo governo. Como é que está essa situação, Gisele? Porque o que se diz, até na cidade também, é que o prefeito Marco Antônio Junqueira teria proibido, determinado, pelo menos nesses primeiros dias, a contratação de funcionários? Não, o que aconteceu foi que a prefeitura, a gestão passada, assinou um termo de ajustamento de conduta, onde foi um acordo entre Ministério Público e prefeitura para que acontecesse o concurso público. Porque a prefeitura hoje não pode manter contratado. Sim. Você pode ter contrato para atender excepcional interesse. Mas, e foi assinado esse termo de ajustamento de conduta que resultou no concurso. Para que a gente possa entender melhor, Gisele, não pode haver contratados na prefeitura? Como funciona isso? Não, pode acontecer para atender excepcional interesse e, no caso hoje, a questão dos programas. Sim. Saúde da família, desenvolvimento social. Mas fora isso, é o concurso público. É o concurso público. É o que é determinado. É onde prover a vaga para que o candidato possa entrar na prefeitura. Entendi. E aí aconteceu esse concurso público em 2012. Sim. Esse concurso foi homologado e aí o prefeito então tinha até 31 de janeiro para estar convocando todo mundo. E é isso que aconteceu. Ele convocou, já foi feito um decreto, publicado esse decreto, convocando dos 275 aprovados, foram convocados 226, porque foi assinado um segundo termo de aditivo desse termo de ajustamento de conduta, que permitiu a prefeitura nomear nesse primeiro momento esses 226, que era a real necessidade que precisava agora, no momento. E os demais classificados, o prefeito tem até 6 meses da data dessa assinatura desse segundo termo para estar convocando os demais classificados. Entendi. E todos esses com demandas já estabelecidas, existe realmente uma demanda dentro da Prefeitura de Caratinga para que sejam chamados todos esses candidatos? Sim, e todos esses concursados? Sim, e está sendo feito também até uma avaliação se tiver mais alguma necessidade de servidores. Aí sim se contrata. Aí, no primeiro momento, vai ser enviado um projeto de lei para a Câmara. Isso também está dentro do termo de ajustamento de conduta, desse aditivo, comprometendo a Prefeitura de avaliar a situação mesmo e observar se precisa de mais vagas. Se precisar, de acordo com o diagnóstico que for feito, for feito esse levantamento, vai ser enviado um projeto de lei para a Câmara para alterar o quadro de servidores, aumentando o número de vagas
e também, talvez, criando novos cargos, de acordo com a demanda e o que necessitar. Gisele, na sua concepção, como secretária hoje de Administração e Recursos Humanos, é preciso se ter uma grande responsabilidade diante dessa situação para que se não exceda em funcionários? Sim, e eu acho que o planejamento é fundamental, né? A gente tem que planejar antes para que aconteça alguma ação. E esse planejamento tem que ser feito muito bem feito entre administração, entre fazenda, porque você tem que administrar um recurso que chega para pagar esses servidores, principalmente para atender esses programas. Então você tem que administrar bem isso, o recurso que chega e servidores, né, para atender esses programas. Até que para se ter uma normalidade dentro do processo, para que a máquina funcione com saúde, né? Sim, e aí continue prestando esse serviço que a população necessita e que, né, esses programas dão isso à população. Então, não pode faltar o serviço, mas também tem que ter um equilíbrio entre o que chega, né, desse recurso e como que vai pagar esses servidores. E que cada funcionário tenha a sua responsabilidade diante do que lhe foi, né, cabido proceder ali, não é, Gisele? Sim, eu acho que é importante, isso também é a consciência mesmo, né, dos servidores, dos gestores, e trabalhar aí em sintonia, planejando sempre antes de fazer. O total, se tem mais ou menos aproximadamente, Gisele, de do número? Que seria de número? Não, ainda não. Ainda não, né? Um total do que vai ser de funcionalismo público da prefeitura ainda não se tem. Ainda não temos, né? Ainda não. O que se tem é o número de efetivos. Os efetivos e os inativos que já... Podem acontecer algumas transferências de departamento, Sim. né, o que tiver talvez precisando transferir? Sim, nesse primeiro momento foi exatamente o que aconteceu, né? Esses legal. primeiros dias de governo foi tentar ajustar mesmo o quadro dos servidores, Sim. remanejar servidores de uma secretaria para outra, para atender aquilo que o secretário, né, solicitou. No primeiro momento, o que aconteceu? Cada secretário foi encaminhado para cada secretário uma estrutura administrativa, onde ele foi conferir a lotação de cada servidor e observar se realmente aquele servidor está no local certo, ele está desempenhando bem suas funções ali ou eu preciso remanejá-lo? Então, isso nesses primeiros dias é isso que aconteceu. Ótimo. Esse ajuste mesmo de servidor, de lotação, para que continue, né, acontecendo os serviços da prefeitura e para depois ver se existe alguma necessidade, né, de mais servidores. Uma análise importante feita pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Daqui a pouco, logo após o intervalo, vamos conhecer um pouco mais dessa secretaria.